Olha, subi aqui no terraço pra te mostrar meu bairro novo. Ruas da Glória está chegando nos cinemas agora no dia 2 de abril. Eu estou aqui para conversar com o pessoal que fez o filme, então, que está aqui comigo. Temos o Felipe Scholl, que é diretor e roteirista, e temos também o Caio Macedo, que é ator, que é o Gabriel do filme. Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por receber a gente. Imagina, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero começar, Felipe, sabendo um pouco sobre o início do projeto, porque Ruas da Glória é um filme que mostra um rapaz em busca de conexões humanas. E eu li um comentário teu que é uma história muito pessoal, então eu queria saber como surgiu essa ideia para você. É, exatamente, é bem pessoal mesmo. Ele surge de um momento muito difícil da minha vida, em que eu estava passando por um luto, no caso, pela perda do meu pai. Eu estava morando em São Paulo, que não é minha cidade, eu sou carioca, então eu era um estrangeiro em São Paulo. E eu mergulhei ali naquele mundo de beber muito, cheirar muito, mas também e tava nessa vulnerabilidade extrema, né, procurando conexões, e eu tava morando justamente no centrão de São Paulo, que é onde tem muita droga, muita festa, e muitos garotos de programa, e de como nesse mundo improvável eu fui buscando conexões e acolhimento, às vezes, de onde eu menos esperava. E é interessante que você coloca isso no roteiro e, Caio, o Gabriel é esse rapaz, né, que teve uma perda grande, ele está num lugar novo, e ele encontra, então, essas pessoas que o acolhem. Ele amadurece muito nesse curto espaço de tempo que o filme transcorre. O quanto essa jornada do Gabriel conversou contigo na hora de ler o roteiro e como o Felipe te guiou para viver esse rapaz. O Rose da Glória é um projeto muito especial para mim. Eu lembro a partir do momento que eu li o roteiro e eu entendi assim a complexidade que ia ser fazer o Gabriel, eu primeiro fiquei assustadíssimo, né? Porque, nossa, era um trabalho ali que demandava uma consciência de ator e de trabalho de ator muito grande. E eu fiquei muito animado para fazer e ao mesmo tempo com muito medo, né, para fazer isso. Mas eu acho que a gente estava ali com pessoas que eram muito empáticas àquela situação, que sabiam, tinham consciência da complexidade do projeto e, e a gente foi direcionado da melhor forma. Acho que o Gabriel ele tem muitas coisas parecidas comigo, né? Eu sou imigrante também nordestino que saiu do Nordeste, do Recife, de Pernambuco, para ir trabalhar nesse eixo Rio-São Paulo. Então, de certa forma, eu estava naquele lugar de imigrante também. E assim como o Felipe, eu também passei por um luto durante esse processo do filme. Então, essa linha tênue assim entre o personagem e eu tava balançou assim várias vezes, né? Eu acho que essa ida do Gabriel para o Rio de Janeiro foi uma busca de um reconhecimento dele mesmo, sabe? Eu acho que os pilares emocionais que sustentavam ele era a avó, e depois da morte da avó, ele entrou num gatilho assim de descoberta que levou a uma autodestruição, né? Eu acho que e a gente conversava muito sobre isso durante o laboratório, de que Recife o Gabriel participou, de que a gente desenhasse esse contorno assim da classe média alta de Recife, que esconde umas sombras assim muito pesadas, né, e muito trabalhadas assim, porque eu acho que o Gabriel é um jovem que foi abandonado, né, com pais e familiares vivos, né, aquele abandono ideológico, aquele abandono de carinho, de carisma, e ele não tinha, e a avó foi a única pessoa que conseguiu nutrir esse desenvolvimento afetivo por ele. Depois da morte dele, esse buraco existencial e esse abismo do abandono ficou tão forte que ele não conseguia mais ficar aqui. O fato dele ter roubado as cinzas da avó para levar para o Rio de Janeiro, para mim, é muito simbólico. É como se ele carregasse essa cama de acolhimento para ele, sabe? E eu acho que ele ao ter essa obsessão com o personagem Adriano a buscar ele, eu acho que na real ele estava buscando a ele mesmo, sabe? A esse espelho distorcido assim que ele via, que talvez era uma única referência de um homem gay em um lugar de dominando a noite, sabe? Aquele um símbolo sexual que todo mundo queria. Ele viu aquilo uma possibilidade de ser, né? Uma possibilidade de ser que ele nunca foi,
de colocar essa consequência da falta de amor familiar de um lugar ali que ele ia ser amado por todos, né? Ia ser desejado por todos ali naquele momento, né? E essa paranoia fez com que ele praticamente queresse se tornar aquele objeto de desejo dele, né? Mas claro que isso estava revestido por muitas camadas inconscientes de solidão, sabe? E que ele exacerbou isso de uma forma muito autodestrutiva. Eu acho que autodestruição é uma palavra bem, bem importante, assim, para entender o personagem. Eu quero agora dar as boas-vindas ao Sandro Liprandini, que está conosco aqui. Ele faz o Roger no filme. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, tava com problema para entrar aqui, desculpa. Não tem problema. E, Sandro, o Roger ele faz parte de uma espécie de família postiça que o Gabriel, então, acaba se apegando. Eles o abraçam também dentro daquele núcleo. E o núcleo de vocês é bem fechado. Eu queria que tu contasse pra gente como é que foi a construção dessa química. Não sei se a química se constrói, mas é uma coisa que dá pra ver no núcleo de vocês ali, né? Junto com o Caio, claro, mas com a Diva, com a Alan e a Jade também, que é aquele grupo de pessoas que abraça o Gabriel e talvez salvem ele, né, dessa autodestruição, esse caminho que ele estava indo, que parecia um caminho até meio que sem volta, né? Eu acho que desde o de início do processo, assim, a gente começou, antes ainda nos ensaios mais de cabeça, né, pensando sobre o que era essa família, a gente falou muito sobre que exatamente isso, que a vinda do Gabriel era em busca de uma família. Então a gente pensou em como construir essa intimidade, como a gente não se conhecia ainda, né? Ninguém tinha trabalhado junto, então eu acho que o trabalho de laboratório, de construção de intimidade, partiu muito de improviso. é, então a gente começou a improvisar cenas de jantar, cenas de encontro deles no apartamento da Mônica. Eu acho que a partir desses improvisos a gente foi construindo uma relação de intimidade, que acho que se constrói sim com o laboratório, e acho que deu para ver no filme que realmente a gente criou esse laço, essa família. E, Felipe, na hora de construir o elenco, claro, né? Você imagina que vai dar certo, né? Tu convidou o Caio ele vai fazer o Gabriel, daí tu convida o Alejandro para fazer, né, o Adriano. Você imagina que as coisas vão dar certo, mas você imaginava que aqueles núcleos iam ficar tão fechados, assim, como a gente vê no filme, assim, que aquela liga ia surgir, assim, tão organicamente como você consegue fazer no filme? Então, o meu processo é. Para mim, a química dos personagens é muito importante. Então, no meu processo, eu não confio só na imaginação. Por exemplo, quando eu estava escolhendo o Adriano, eu escolhi primeiro o ator pro Gabriel, escolhi o Caio. Quando eu sabia que seria o Caio, eu testei ele com os Adrianos que eu preferia, para ver quem ia ter mais química com ele, porque essa química entre os dois era essencial para as cenas de sexo, para as cenas de paixão, para tudo. No núcleo da Mônica, eu fiz isso também. Quando o Sandro eu conhecia já, então quando eu fui escolhendo esses atores, eu fui testando os atores, sempre que possível eu testava eles juntos também, para ver. Porque, claro, a química, o entrosamento é uma coisa que a gente constrói na preparação, nos ensaios, mas eu gosto de partir de um lugar já em que os atores artisticamente, né, encaixem. Eu acho que eu acredito em encaixe. É um quebra-cabeça, então, no fim das contas, né? É, Bom, e, Felipe, o filme é muito musical também, né? A gente tem ali a Letrux, Karina Burr, Lineker, o filme fecha com Maria Bethânia, inclusive, né? Tem aquele momento belíssimo, operístico com a Diva. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito sobre a concepção dessa trilha, que daria, inclusive, um belo disco de trilha sonora, né? Se a gente tivesse ainda esse, esse costume de lançar trilhas sonoras de filmes, né, no Brasil, seria uma baita trilha. eu acho também que seria um puta disco. Eu fiquei muito feliz com a maneira como a trilha entra, invade, atravessa o filme, mas também como todas as músicas que estão lá, eu amo. E a gente não se lança mais álbum, né? Mas a gente tem uma playlist no Spotify que a gente quer aproveitar esse momento de lançamento para divulgar, para ajudar na divulgação. A primeira música que a gente teve foi a música da Letrux, Me Espera, que é o hit do filme, né? É o tema do casal, Gabriel e Adriano. Eu amo a Letrux há muitos anos, né? No meu primeiro filme Fala Comigo também tem uma música dela, da banda anterior dela, que é a Letusse.
A Letícia, da Letrux, inclusive, fez participação como atriz no Fala Comigo. E esse processo de escolha da trilha passou muito pelo meu gosto pessoal. Eram músicas que eu gostava, mas não foi escolhido só por mim. O Daniel, o produtor, participou muito disso. O Cadu Valinotti, que é o produtor executivo, foi ele que indicou Me Espera. O Orlando, que é o diretor musical também, ajudou bastante. É, Foi um processo coletivo, assim, da gente vendo que músicas. Porque o Bar da Glória pedia essa trilha musical, né? E a Mônica é essa personagem que, além de ser dona do bar, ela é artista, ela canta também. Então a gente construiu muito esse clima com as músicas. Boa. E, Caio Sandro, o filme ele é bastante intenso, né? Eu imagino que isso extrai muito do ator também, né? Tem muitas cenas sexuais, mas também tem cenas até de luta. E vocês dois têm essas duas experiências no filme, inclusive. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como se prepararam para os dois momentos distintos que os personagens têm no filme. A gente teve uma preparadora maravilhosa que se chama Clarice Zarvos, e ela fez um laboratório com a gente muito sensível, né? Sempre muito complexo se falar de cena de sexo. Vários motivos, pela vulnerabilidade, pela complexidade que é manipular os equipamentos com aqueles corpos que estão vivos ali, né? Que estão tensos, que estão, sei lá, tudo que você pode imaginar com a vulnerabilidade do corpo exposto ali. E não só por isso, porque eu acho que as cenas de sexo do Ruas da Glória, elas são compostas assim por uma entre linhas dramáticas, sabe? Então tudo assim para mim era mais intenso assim. E além de coreografar, né, que era muito importante coreografar assim exposições, porque existia uma aparelhagem técnica ali que devia ser filmado, o objetivo era estético, afinal de contas. É, eu acho que esse laboratório de conhecer o elenco ali naquele espaço foi muito importante para a gente conhecer o corpo do outro, para a gente saber onde a gente coloca a mão, para a gente saber onde a gente se apoia, para a gente saber até onde o corpo do outro permite aquele balançar, aquele bailar. Então, esses laboratórios eram, sobretudo, laboratórios sobre nossas vidas, sabe? Colocando as nossas questões para todo mundo e se identificando enquanto pessoa, assim. A gente fez um exercício muito importante que foi um exercício da fogueira, onde a gente colocou nossas frustrações, nossos medos enquanto comunidade LGBTQIA+. E, e nesse lugar da fogueira ali, de colocar nossas dores, eu acho que todo mundo se identificou e se igualou enquanto uma comunidade. Aí eu acho que ali nasceu a família, sabe? Eu acho que quando a gente queimou todas aquelas coisas que a gente queria transformar, que a gente queria mudar, não só em relação a gente, mas em relação às pessoas que nos cercam, aí essa sensibilidade, esse ponto de empatia, de eu entender o Sandro, de eu entender a Diva, de eu entender o Alan, isso tudo foi muito importante, sabe? Era a primeira vez que a gente tinha esse contato profissional, mas parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E isso foi decorrente desses exercícios de exploração sobre a nossa persona, sabe? Sobre quem somos. Isso foi muito importante para aquilo explodir de certa forma no campo. Eu acho que tanto as cenas de sexo quanto as cenas de briga, todas elas exigem muita intimidade, né, entre os atores do elenco, enfim. Então eu acho que essa intimidade surge justamente disso que o Caio fala, de compartilhar as vulnerabilidades de cada um, assim. No momento que a gente consegue se despir e se entregar, de fato, para o outro nos conhecer e nos acessar, eu acho que isso acontece de maneira muito mais bonita e muito mais fluida, né? A gente coreografa, claro, porque é uma coisa muito técnica, mas não é uma cena vazia, né? Não é uma cena de sexo por si só. É uma cena de sexo que carrega um, um, um uma vontade de me dizer pertencente àquela família, assim. É um laço que se forma ali. Felipe, quer comentar um pouquinho também sobre a intensidade, né, das cenas também, e como foi construir isso com os atores? Acho que, para além do que eles falaram, né, a Clarice foi fundamental, poder coreografar para eles se sentirem confortáveis dentro daquela cena. Mas para mim, um momento que foi fundamental desse processo de construção foi o comecinho dos processos de laboratório e de preparação,
que é quando eles foram criando intimidade entre eles, né? Porque eu acho que para dar certo, as cenas de sexo especificamente, é importante que tenha um diálogo franco e aberto entre os atores, entre a direção, entre a Clarice, que também dobrou como preparadora de elenco e coordenadora de intimidade, para a gente entender os limites de cada um, o que cada um se sente confortável em fazer, para eles se sentirem confortáveis de dizer não, né? Porque esse é um lugar arriscado, porque muitas vezes o ator está ali querendo agradar o diretor. Então, a gente tem que deixar eles confortáveis para poder dizer não, e isso aqui para mim não funciona, e encontrar juntos uma solução que fique bonita na tela e fique dentro, né, do que funciona para cada um. Eu acho que ficou muito, muito bonito, assim, eu fiquei muito feliz com os resultados que a gente alcançou. A cena de luta também precisa muito disso, né, de entrosamento e de confiança entre os atores, né? O Caio se jogou um pouquinho demais na cena de luta, ele acabou torcendo o pé, a gente ficou ali. Mas é pra se Teve que machucar é muito filmar. fácil, né? É, Se não se segurar um pouquinho, pode ser fácil machucar, né? a gente teve que fazer uma semana com ele de pé na bota, então teve que fazer uns planos criativos ali para não aparecer o pé, para não aparecer que ele estava mancando, mas valeu muito a pena, né? Acho que o resultado ficou bom. Valeu a pena cair, então, trouxe o pé ali Pô, pelo tudo pela filme. arte, cara. É isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Felipe, uma coisa que o teu roteiro faz muito bem, que é uma coisa muito difícil, o personagem, o Adriano, ele aparece muito intensamente no começo do filme e depois ele some. E o filme, para ele funcionar, aquela sombra do Adriano, ele tem que continuar, ele tem que continuar durante o filme, por boa parte do filme, né? Ele faz com respeito dessa construção do personagem também. Eu até ia perguntar para o Alejandro isso, mas hoje ele não pode participar, infelizmente, mas o personagem dele também é muito impactante porque ele aparece no começo, ele some e a gente percebe sempre, né, aquela presença dele. E, claro, isso muito acontece por conta, claro, né, da obsessão do Gabriel em cima, né, do Adriano, mas que ele faz a respeito disso. Isso, o Alejandro não pôde estar com a gente hoje porque ele tomou uma decisão de última hora. Ele não vinha para Recife, mas ele não se aguentou. Ele teve que vir participar da pré-estreia, então ele está no avião nesse momento. Tô indo Certíssimo por ele, horário que ele certíssimo. conseguiu. Mas essa construção de personagem foi muito importante, porque assim, o Ruas da Glória é um filme que tem um protagonista absoluto, que é o Gabriel. A gente está com ele o tempo todo e a gente vê tudo pelo olhar dele. Então até a construção do personagem do Adriano se passa muito pelo olhar do Gabriel para o Adriano. Mas é claro que o Alê é fundamental, porque o Alê, ele, né, o magnetismo do Adriano é o magnetismo do Alê, ele tem isso, a câmera ama ele. É, é, então a gente teve essa construção, teve até, a gente fez muito laboratório, a gente frequentou lugares de prostituição, teve uma vez que a gente foi para uma sauna e tinha ali um garoto de programa que era lindo e todo mundo olhava para ele, era magnético. A gente falou, esse é o Adriano, e a gente ficou seguindo o cara pela sauna pro Ale absorver um pouco dessa aura dele. Mas eu acho que principalmente depois que o Adriano some, esse fantasma do Adriano está muito presente no Gabriel e na atmosfera no entorno do Gabriel, porque acho que o Caio pode falar um pouco melhor disso. A gente fez uns exercícios, por exemplo, um exercício de espelhamento, para o Caio incorporar algumas coisas de, dos maneirismos, do jeito do Adriano no personagem Gabriel. E outros exercícios desse Caio, tipo. complemente então, Caio, como é que foi esse espelhamento? Era muito doido, assim, a gente até brincava, chamava o Gadriano, né? Porque a gente ia construir um corpo ali que os dois pudessem entrar, né? Para quando rolasse a paranoia, a psicose ali do Gabriel, ele conseguisse virar o Adriano. E isso passasse através dos jeitos, das roupas que ele veste. Então, esses exercícios de espelhamento, a gente tinha que identificar algumas partituras corporais que eu pudesse repetir e o Alejandro pudesse fazer e a gente conseguia fazer esse casamento, né? Então, a gente inventou quase um terceiro corpo ali que completasse os dois. Isso foi muito legal, foi muito legal.
esse processo também de observação dos garotos de programa nesses lugares, né, que eles frequentam, eu acho que teve um peso assim de muita importância para esse projeto, principalmente porque a gente pôde identificar o quão é diferente as realidades, né, e não colocar tudo na mesma bolha. A gente viu muitos tipos de trabalhos diferentes, tipos de sentimentos que eles tinham em relação à profissão diferente, desde pessoas que estavam realmente em vulnerabilidades, fazendo programa por R$ 20, e pessoas que estavam nesse lugar muito conscientes, estavam porque queriam, porque gostavam desse lugar, inclusive nem precisavam, teve um que era inclusive empresário, mas estava nesse lugar porque queria. Então é uma realidade muito complexa, né? E eu acho que o Felipe foi muito inteligente nesse lugar de não julgar, sabe? E apareceu o Bar da Glória com esses meninos lá, bem, né? Estabelecendo uma família e trabalhando por sexo. E ao mesmo tempo a gente tem um contraponto da vida do personagem do Adriano, que levava isso para as últimas consequências e andava na corda bamba no abismo. O tempo todo, em busca do prazer absoluto, sabe? Eu acho que esses dois lados, assim, é, os dois lados muito chamativos, né, e muito, sei lá, portos assim seguros também, um seguro mais autodestrutivo, um seguro mais familiar, fizeram esse contraponto muito interessante, sabe, para essa personagem. Eu acho que a partir do momento que na trama que o Adriano desaparece, o Gabriel entra em contato com ele mesmo, né, que é algo que ele está tentando afugentar. Tá tentando afugentar, ele quer encontrar um lugar para abortar seu barco, um lugar para ele ser amado, um lugar para ele ser reconhecido. Ele encontra isso no Bar da Glória. Mas eu acho que a figura da masculinidade que o personagem do Adriano performava interessava a ele pelo sentido que ele não tinha isso. Entendeu? Ele provavelmente, assim, nas construções que a gente fez em relação ao Gabriel, ele veio de um lugar, de uma família altamente assim destruído empaticamente, né? Eu queria muito assim e que ele representasse um filho dessa classe média recifense, né? Hipócrita e que se segura nesses prédios de plástico assim, e constrói uma realidade quase paralela assim, né? Politicamente paralela. E eu queria muito que o Gabriel fosse um frutinho disso, sabe, fosse um filho renegado dessa classe média. E com todas as dores, as frustrações e essa vontade de viver, essa vontade de gozar, né? Eu acho que quando ele encontra o Adriano nesse lugar, ele espelha no Adriano o lugar que ele nunca foi. Só que esse espelhamento, ele não partir de um lugar saudável, fez ele desenvolver essas camadas de autodestruição, de autossabotagem, que no decorrer da queda livre dele, ele vai reconhecendo isso, né? Eu acho que quando ele fala, eu não quero morrer, eu quero viver, é a partir do momento que ele escolhe a família que ele quer. E eu acho isso muito lindo. E poderoso também no filme. Gente, a gente tem que encerrar aqui já o nosso bate-papo, só que eu quero que vocês convidem o pessoal, porque o filme, até não falei isso antes, mas o filme ganhou prêmios no Festival do Rio, ele ano passado já teve aí um circuito de festivais, agora tá chegando então junto ao público, sempre bom, né, que fecha aquele ciclo, né, do filme chegar finalmente ao público, para o público poder conferir. Então eu queria começar com o Caio, depois o Sandro, depois o Felipe, convidando aqui nossos espectadores para curtirem o Ruas da Glória, e é importante dizer o seguinte, ó, tem que ir, né, no primeiro final de semana, porque é importante para o cinema brasileiro que o filme fique mais tempo em cartaz. Então, Caio, faz o convite aí, depois o Sandro, depois o Felipe. Oi, gente, eu quero muito convidar vocês para assistirem o filme Ruas da Glória, no dia 2 de abril. A gente está passando por um momento muito lindo do nosso cinema nacional, onde a gente está conseguindo janelas incríveis e grandiosas, um momento muito especial, e a gente quer muito dar continuidade a esse momento. Acho que a gente tem que colocar os nossos artistas e as nossas questões e as nossas histórias para o máximo de pessoas se identificarem, terem raiva, se emocionarem, chorarem também e se divertir, né? Eu acho que o cinema transporta as pessoas para esse lugar e é por isso que eu quero muito que o Rosto da Glória passe essa mensagem, que as pessoas consigam se sensibilizar com essa mensagem. Então isso é muito importante a gente fazer público na primeira semana de exibição. É essa primeira semana que vai orientar todas as outras semanas. Então, gente,
Dia 2, todo mundo no cinema. Vem conhecer essa família, vem fazer parte. É isso, gente. Assistam Ruas da Glória, dia 2 de abril. É um filme sobre acolhimento, sobre pertencimento. Eu acho que é um filme que vai agradar muito a comunidade LGBT, mas não só. Eu acho que essas narrativas precisam ser postas na tela para todo tipo de gente assistir e até que isso não seja mais um ponto a ser debatido. Eu acho que esse filme vem para colaborar para isso, para que essas narrativas criem protagonismo. Oi, pessoal do Almanac 21, eu sou Felipe Scholl, diretor e roteirista do Ruas da Glória. Queria convidar todos vocês a virem assistir nosso filme, que estreia dia 2 de abril. Se vocês puderem assistir na primeira semana, que é super importante para o cinema brasileiro, para que a gente consiga permanecer em cartaz, que é a nossa luta. É um filme cheio de tesão, paixão, amor e dor. Espero que vocês gostem. Maravilha, gente. Muito obrigado pelo bate-papo aqui. Sucesso com o filme. Obrigado a você.